Magazine Luiza, Via Varejo ou B2W? Qual que é a melhor varejista de 2020 para você? Fala pessoal, tudo bem? Bernardo Pascovitch do Yubi por aqui. O Yubi, se você não sabe, é um buscador de investimentos totalmente gratuito para você investir melhor. A gente acredita que você pode tomar melhores decisões de investimento. Acesse depois do Yubi, é totalmente gratuito. Você compara, escolhe e vê as melhores opções de renda fixa, renda variável, fundos de investimento e muito mais. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre as 3 varejistas queridinhas dos investidores: Magalu, Via Varejo, BVAR ou B2W, Betou3. São as 3 principais varejistas do Brasil hoje e são 3 ações muito demandadas que eu quero te explicar um pouquinho sobre o que aconteceu com elas em 2020 e também te dar a minha visão. Começando pelo começo, eu vou passar rapidinho um pouquinho sobre a história delas, porque acho importante para você até entender o posicionamento atual das empresas. A Magalu foi fundada em 1957, então hoje já existe mais de uma geração no comando da empresa. E ela se destaca como uma empresa que durante muito tempo não foi assim queridinha do mercado. Foi mais recentemente, alguns anos, com um processo de inovação, digitalização, expansão para outras áreas de negócio, que a Magalu caiu no gosto, cresceu pra caramba e tem sido essa grande explosão de rentabilidade e de um case de empresa que cresce com muito valor. A Via Varejo, por sua vez, foi fundada em 2010 como resultado da fusão entre Grupo Pão de Açúcar, família controladora do Pão de Açúcar, e família controladora das Casas Bahia, família Klein. O que aconteceu com a Via Varejo é que não deu muito certo essa união entre Grupo Pão de Açúcar e Via Varejo. E isso se arrastou por muito tempo, teve briga societária, disputa entre as famílias de quem quer ficar com a Via Varejo, com as marcas, né? Quem quer ficar com cada posicionamento. E aí, foi só em 2019 que houve esse acordo de separação dessa fusão que tinha sido feita anteriormente, e aí que a Via Varejo seguiu e começou a seguir uma trajetória de maior crescimento, inclusive com um novo CEO. Então, grande parte da falta de crescimento da Via Varejo nos últimos anos foi por questões societárias. Já a B2W foi criada em 2006 como resultado da fusão do Submarino com a Shoptime, e por trás da B2W, quem está? Um dos maiores grupos empresariais do Brasil e do mundo. O grupo 3G do Jorge Paulo Lemann, Sicupira, Marcel Telles, da Ambev e todo o resto. Então, a B2W e também a Americanas está na bolsa, né, a Lame 4, mas não vou falar aqui de Americanas, vou colocar tudo dentro de B2W, mas só para simplificar aqui, o grupo de varejo do 3G tem um controlador, então, muito forte por trás, que capitaliza a empresa quando precisa capitalizar. Então, acho que de todas, talvez o controlador mais sólido, mais confiável, assim, em termos de não acontecer nada com a empresa, seja 3G, se eles não quiserem que aconteça alguma coisa ruim, né? Se eles quiserem deixar a empresa quebrar, poderiam. Não que a empresa esteja para quebrar, tá? Só fazendo essas considerações sobre o controlador. Entendida essa questão de história e de controle de cada uma, 2020. Veio a crise do coronavírus, a grande porrada, né? No mercado financeiro e na economia e na vida de todo mundo. E as varejistas, elas num primeiro momento, trouxeram muita preocupação para os investidores e para o mercado de forma geral, porque as varejistas são muito baseadas em lojas físicas, principalmente Magazine Luiza e Via Varejo. A B2W não tem loja física, né, do Shoptime, do Submarino, já é uma operação muito mais digitalizada, apesar de lojas americanas sim, mas o resultado da Americanas não está dentro da B2W. Só que vamos lá, Magazine Luiza e Via Varejo trouxeram muitas preocupações. O que aconteceu então? Num primeiro momento, preocupação, medo, risco dessas lojas fechadas, os resultados iriam cair absurdamente. Num segundo momento, essas empresas traçaram uma estratégia digital muito forte. A Magazine Luiza já vinha fortalecendo bastante a sua estratégia digital e o seu e-commerce. Então ela conseguiu intensificar ainda mais e crescer ainda mais as vendas no varejo eletrônico. A Via Varejo, eu lembro muito bem, lá em março, finalzinho de março, abril, tinha até gente dizendo que a Via Varejo não ia ter caixa, não ia ter dinheiro suficiente para continuar operando. E alguns disseram que a Via Varejo poderia quebrar. Existiu esse rumor no mercado, mas a Via Varejo também conseguiu migrar suas operações e fortalecer o seu digital, a ponto do CEO da Via Varejo ter dito que eles encontraram um pote de ouro. O que é esse pote de ouro? É justamente o e-commerce, é justamente a plataforma digital online de vendas da Via Varejo, que cresceu muito durante a crise, já vou te passar os números. E a B2W ela já tinha um posicionamento forte digital, não teve uma grande migração,
ela conseguiu também aumentar suas vendas, não no ritmo de Magazine Luiza e Via Varejo, acho que as duas fizeram mais lição de casa do que a própria B2W, mas B2W também teve alguns resultados interessantes. Como foram os resultados dessas empresas no segundo trimestre de 2020, o trimestre do coronavírus, o trimestre em que os maiores impactos da pandemia foram sentidos? Vamos lá. Primeiro, Magazine Luiza teve um prejuízo de 62 milhões de reais, revertendo o lucro que teve no mesmo período do ano passado. Via Varejo teve um prejuízo recorrente de 175 milhões de reais, maior prejuízo das três. E a B2W teve um prejuízo de 76 milhões de reais. Ela até conseguiu reduzir o seu prejuízo do mesmo período do ano passado, mas ainda é um prejuízo relevante. Então as três tiveram grandes prejuízos. Apesar desses prejuízos grandes, os analistas e investidores não se assustaram, não. Por quê? Porque as empresas conseguiram aumentar o GMV. O que é o GMV? É o volume total de mercadorias de uma loja, de uma varejista. Ou seja, as vendas dessas empresas aumentaram e aumentaram bastante. Magazine Luiza, por exemplo, aumentou suas vendas em 49%. Só o e-commerce da Magalu cresceu mais de 180%. Olha que porrada! Olha que crescimento gigantesco no digital. A Via Varejo teve 70% de crescimento nas vendas de forma geral. E se você achou que a Magalu cresceu bastante, a Via Varejo cresceu 280%, 100 pontos percentuais a mais do que a Magazine Luiza no seu e-commerce. Claro que o e-commerce da Magalu já era muito maior que da Via Varejo, então é muito mais fácil você crescer uma coisa menor do que crescer algo que já é muito grande, mas também é um número gigantesco e um número memorável aqui da Via Varejo, né? Já a B2W teve crescimento de 72%. Em termos de GMV, de vendas totais, quem mais cresceu, ou as que mais cresceram no digital, no e-commerce, foram Magalu e Via Varejo, tá bom? Então são informações importantes essas do crescimento das duas empresas. O que eu posso destacar com relação a cada uma das empresas? Bom, Magalu é Magalu, né? Queridinha de muitos analistas, mesmo muitos considerarem que a ação já está cara, né? Já está esticada aquele negócio. Muita gente não entra porque já está muito cara, mesmo assim, analistas enxergam o potencial de crescimento. O Itaú BBA, por exemplo, disse que a Magalu foi a empresa que conseguiu se posicionar da melhor forma durante a pandemia no varejo eletrônico, no varejo digital. E o Credit Suisse elogiou que a margem EBITDA, apesar de ter caído em 2020, em junho já recuperou. Ou seja, a Magalu tem recuperado e tem conseguido aumentar suas margens em plena pandemia, durante o segundo trimestre de 2020. No caso da Via Varejo, os pontos principais são, primeiro, a empresa conseguiu atrair uma confiança maior dos mercados com relação à sua saúde financeira. Lembra que eu falei no começo do vídeo que alguns investidores e analistas tinham medo da Via Varejo não ter dinheiro e quebrar durante a crise? Não, ela conseguiu tranquilizar o mercado e provar o seu modelo e provar a sua saúde financeira. Segundo ponto, a Via Varejo trocou o presidente do conselho de administração no meio da crise, fortalecendo a sua presença digital. Quem assumiu é o Rafael Klein, um dos herdeiros, mas uma pessoa muito mais jovem, conectada, investidor de startups, investidor de tecnologia. Então o Rafael, como novo presidente do conselho de administração, trouxe uma visão mais moderna para os desafios da Via Varejo. E também analistas e investidores elogiam que a Via Varejo conseguiu migrar bastante para o digital no meio da crise. Já na B2W, os destaques ficam com Americanas.com, que teve aumento de vendas de 25%. Não tem mais nenhum grande comentário relevante sobre B2W. A empresa tem tentado se reinventar e fortalecer também o seu posicionamento no varejo. Tem inclusive fortalecido o seu modelo de entrega em até 24 horas ou no mesmo dia, que é um modelo importado lá da Amazon, né, que é a maior varejista que tem esse posicionamento no mundo, e a B2W tem focado em implementar esse modelo aqui no Brasil também. Em termos de ações, dá uma olhada só nesses dados. Olha, Magazine Luiza chegou a cair 51% entre fevereiro e março e desde então recuperou 205% de março, do fundo do poço em março, até agora, final de agosto de 2020. Via Varejo, a queda e a alta foram ainda mais impressionantes. Chegou a cair mais de 75% e já recuperou mais de 400% em 2020, desde a pior queda em abril desse ano. E a B2W ficou com uma mais tímida, tanto na queda quanto na subida. Caiu 43% e subiu 166%. Mais tímida, mas nada que seja assim algo desprezível, né? Subir 166% em tipo 4 meses.
Uma coisa gigantesca realmente. O futuro dessas empresas é muito incerto, né? Não dá para saber quanto que as empresas vão continuar crescendo, quanto que as ações ainda têm espaço para valorizar. Alguns analistas acreditam que já subiu muito, que as ações já estão esticadas. Mas eu gostei muito da opinião do Credit Suisse. O que o Credit Suisse, como um dos mais importantes bancos do mundo, disse? Falou, olha, no Brasil a gente tem muita perspectiva porque o varejo eletrônico, o e-commerce, ainda é pouquíssimo difundido, então tem uma pequena parcela da população brasileira que realmente faz compras no e-commerce, no comércio eletrônico digital. Então tem um caminho realmente muito grande de crescimento para essas empresas. Tem muita possibilidade para que cada vez mais brasileiros e brasileiras comprem produtos online nos sites dessas varejistas. Então tem muito para crescer nesse mercado, primeiro ponto. Segundo ponto, vale principalmente para Magalu e B2W, mas enfim, se aplica de forma geral ao setor de varejo, é que Magalu e B2W estão com muito caixa. Elas têm capitalizações muito grandes. Via Varejo também deve alcançar esse patamar, mas ainda está com uma dívida grande e está se reestruturando em termos de saúde financeira. Então, com muito caixa, essas empresas devem comprar muitos concorrentes. Comprando concorrentes, elas também vão crescer, também vão ganhar mais mercado, vão ganhar mais tecnologia e vão poder, consequentemente, aumentar receitas. Então, o Credit Suisse vê bastante crescimento para essas empresas no Brasil e eu concordo bastante com essa visão. Eu acrescento um terceiro ponto que, na minha visão, é um fator super imprevisível que pode trocar, pode inverter a lógica dessas três maiores varejistas, que é o seguinte: braço de banco digital, conta digital, meios de pagamento, braço financeiro. As três empresas, Magalu, Via Varejo e B2W, têm investido pesado em iniciativas de braço financeiro, em ter o seu próprio banco digital, em ter conta digital, em ter sistemas de pagamento e muitos outros serviços financeiros para os seus clientes. Isso pode ser uma inversão muito grande do que hoje está estabelecido. Então hoje o Magazine Luiza, como a maior, a mais rentável, a queridinha dos investidores, dependendo de como as outras empresas conseguirem crescer os seus braços digitais de banco ou seus serviços financeiros, ou seja, quanto mais elas se tornarem fintechs, brigando pelo dinheiro, podendo oferecer produto talvez de investimento, produto de crédito, elas podem descobrir mercados tão grandes ou maiores do que o próprio varejo. Isso aqui é muito emblemático. Vamos lembrar que várias varejistas do vestuário, Renner, Riachuelo, Marisa, C&A, focam muito nessa parte financeira. Tem cartão, tem crédito, tem financiamento, etc. E Magalu, Via Varejo, B2W querem abocanhar não só essa parte de crédito, como outros serviços e produtos financeiros. Então, olho nisso, porque pode ser uma explosão de crescimento de receita no médio e longo prazo. Eu realmente boto muita fé nessas iniciativas financeiras. E aí, com tudo isso que eu te falei, qual que é a melhor varejista em 2020 na sua opinião? Magalu, Via Varejo ou B2W? Comenta aqui para eu saber. Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha achado interessante ver esse panorama sobre as empresas. Por favor, deixa um like aqui no vídeo, isso é muito importante para mim e para todo mundo aqui no IUB. Se inscreva no canal se você não for inscrito ou inscrita, compartilhe o vídeo com as outras pessoas, me segue no Instagram. Todo dia no Instagram eu faço um vídeo de resumo da Bolsa de Valores e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, obrigado e tchau! Tá aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu gravei com o Breda, da Alaska, e ele trouxe uma visão bem legal sobre Magazine Luiza, que é uma das queridinhas da Alaska. Clica aí para você assistir e saber qual que é a visão do Breda para o futuro da Magalu.